Bom dia, gente. Faz um tempo já que eu gostaria de fazer um áudio, porém, durante essa minha viagem eu não tive muita oportunidade. E desde que eu cheguei, eu senti necessidade de fazer esse áudio também, para falar de dois temas muito importantes que nós temos que valorizar na nossa vida: ansiedade e intuição. A ansiedade atrapalha demais nas nossas conquistas. Por quê? Ela tira o foco. Quando você está ansiosa, você vive no futuro e você prejudica o seu funcionamento físico, inclusive, o funcionamento em todos os sentidos. Por quê? A ansiedade gera um bloqueio e um funcionamento histérico, digamos assim, do nosso plexo solar. Então, o que acontece com muitos de nós, que acabamos alimentando a ansiedade sem nos darmos conta que nós temos que nos equilibrar antes de tentar ter qualquer tipo de conquista, seja ela emocional, financeira, espiritual, enfim. Antes de nós querermos algo, porque eu costumo dizer que o querer é a parte mais fácil de qualquer coisa, antes de nós querermos algo, nós temos que nos preparar para esse querer, digamos assim. Então, a ansiedade, ela faz com que o nosso mental funcione mal, ela faz com que o nosso físico funcione mal, porque pode causar dores provindas justamente desse excesso, porque a nossa energia fica descompensada quando nós estamos ansiosos demais. E vai gerando bloqueio, que vai gerando acúmulo naquele mau funcionamento, que vai gerando, consequentemente, mal físico, que pode ser dor de estômago ou vários outros. Então, o que nós temos que fazer primeiro para driblar essa ansiedade? Em primeiro lugar, se reconhecer assim, né? Porque a pessoa ansiosa, ela quase sempre é muito acelerada e ela não consegue pensar no problema e pensar em uma solução. Ela acaba sendo devorada pelo problema. O problema é maior do que ela é consumida pelo problema. Então, aqui no blog, vamos supor, a grande maioria está preocupada com uma situação emocional, com outro alguém. Independente da sua preocupação, o outro não vai mudar para atender às suas expectativas. A necessidade da sua mudança interna é maior do que qualquer outra coisa. O blog trabalha, antes de tudo, o autoconhecimento. Você tem que se conhecer, tem que sentir o que faz bem para você antes de ter a pretensão de ter um bom relacionamento, um bom emprego ou outra coisa qualquer. Por quê? Se você não está bem com você mesmo, se você não tem capacidade de se amar, se você está colocando a sua ansiedade como expectativa no outro, acha que é o outro que vai curar a sua vida em algum sentido, você já começou mal. Então, você tem que reconhecer isso e se trabalhar para modificar o que pode estar te travando no seu lado emocional, no seu lado espiritual, no seu lado financeiro, enfim, as diversas áreas da sua vida.
Muitas pessoas perguntam assim: ah, eu faço determinada magia. Isso é a própria pessoa que faz, tá, gente? Não tô nem falando que encomenda nada não, mas a pessoa faz. E nada dá certo. Por que isso? Primeiro, porque se nada dá certo, pode estar envolvendo só uma cegueira sua, um querer cego. O que é o querer cego? Quero porque quero. Isso não existe. Eu quero porque quero ir à China hoje, mas eu não vou só com o meu querer. É um exemplo bem idiota, digamos assim, mas para ver que o querer, que não é acompanhado de um planejamento, de uma ação, é um querer vazio. Então é a mesma coisa que o querer de uma criança que fica ali batendo o pezinho porque quer aquele doce que ou a mãe não tem dinheiro para comprar, ou a mãe tem o dinheiro para comprar, mas o doce não está à venda. Gente, tudo que diz respeito a nós, ao nosso bem-estar, à nossa felicidade, ao nosso equilíbrio, só nós podemos trabalhar. O outro não vai fazer as mudanças na nossa vida e em nós, no que nós precisamos melhorar. Então, primeiro de tudo, a pessoa tem que se reconhecer. Eu não dito regras do que a pessoa precisa ou não precisa se trabalhar, com exceção quando aparece no jogo muito evidenciado que a pessoa precisa, assim, ela está num grau de ansiedade tão além que ela não vai conseguir sair daquilo sozinha, que ela precisa de um tratamento psicológico, que ela precisa de tomar um ansiolítico, que ela precisa se permitir. E são raras as pessoas que se reconhecem e se trabalham nesse sentido. Por quê? Porque muitas ainda têm um preconceito totalmente errado, que psicólogo foi feito para maluco. Psicólogo é um profissional da área como qualquer outro. Se você está com problema no joelho, você vai procurar um ortopedista. Se você está com problemas para organizar o seu mental, o seu psicológico, se a sua ansiedade está te prejudicando, você tem que procurar ajuda profissional? Sim, e não tem nada de errado nisso. Inclusive, quem necessitar de procurar um psiquiatra também não tem que ficar preocupado com esses estereótipos, com essas roupagens do que o outro acha ou do que o outro deixa de achar. Cada um tem que estar preocupado consigo mesmo, com seu bem-estar, com a sua melhora. Porque sem isso, as pessoas não conseguem ir adiante. Eu conheço pessoas que já fizeram tratamentos psicológicos prolongados, seríssimos, e depois de um longo tempo conseguiram sair, pelo menos parcialmente, dos problemas mais graves que tinham. Que conseguiram se perceber, se rever e sair de vários vícios comportamentais que sabotavam a pessoa. Porque a maioria das pessoas não se acham capazes. Elas não se acham capazes de ter um relacionamento saudável, elas não se acham capazes de ter um bom emprego, elas não se acham capazes. E não são mesmo. Mas não são... não porque exista algum impedimento real, não são porque a mente dela está vibrando no negativo. A mente dela está vibrando na impossibilidade, então você não vai conseguir mesmo. Quando você não se acredita, digamos assim, quando você acha que o bom é só para o outro, que você não merece aquilo, aquilo não chega para você. Eu custei muito a entrar nessa vibração, digamos assim, de firmeza. Eu acho que não tem uma palavra melhor para descrever do que firmeza. Porque quando você está firme em um propósito, você não se deixa manipular pelo outro,
Você não deixa que o julgamento, nem os pitacos, nem a inconveniência de muitos te afetem. E você segue firme no propósito que você tem, independente das invasões, digamos assim, que venham de fora, independente do que venha de fora tentando te desequilibrar para aquele propósito. Isso é fácil? Não, não é fácil, gente. Mas como tudo na vida, é um exercício. Se você não tiver esse exercício diário, esse comprometimento com você mesmo, com a sua saúde mental, espiritual, psicológica e também física, porque o físico vai refletir isso tudo, você não vai ter como realizar muita coisa em sua vida. Isso depende de você. Então, trabalhar a ansiedade é muito necessário. Eu vou voltar nesse tema, vou separar alguns exercícios para nós fazermos para trabalhar essa ansiedade, para procurar equilibrar. Por quê? Porque muitas pessoas que acompanham no blog, eu observo que chegaram no blog totalmente desorientadas e continuam em um grau de desorientação muito grande. O que seria isso? A pessoa quer porque quer o fulaninho. Eu já joguei 10 vezes para a pessoa já se conscientizou, ou pelo menos deveria ter se conscientizado, que aquele fulaninho não vai ficar com ela, que ele está com ela e com mais 10, que ele quer viver o mundo, e ele está no direito dele, principalmente se ele não engana. Se ele não te fala, exemplo, nesse caso específico que eu estou citando, o homem não cita que ele quer ficar com a pessoa. Eu quero viver um relacionamento independente, eu quero viver, eu quero usufruir da vida no melhor possível, eu não quero compromisso de jeito nenhum. Então, conforme eu digo, quem fala a verdade não merece castigo. E em contrapartida, a pessoa que já escutou isso, desse homem que já escutou diversas versões minhas, que ela está indo contra ela mesma, digamos assim, que ela está se boicotando, que ela está se impedindo de ter resultados melhores, de ter outras experiências, ela está ali esperando que um milagre aconteça e que aquela pessoa um dia desperte apaixonada por ela. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, o que uma pessoa que está num grau de cegueira máximo dessa faz? Diversas magias. A magia vai aproximar, mas a magia, nesses casos, funciona quase como um ioiô. A pessoa vai, a pessoa vem, a pessoa vai, a pessoa vem, mas não vai ficar. Por quê? Primeiro, porque não é a natureza dela ficar. Ela é uma pessoa, digamos assim, ativa, ela quer estar em movimento mesmo, ela não quer ter ligação, ficar com ninguém. Quando a pessoa fala isso, gente, pelo amor de Deus, mulherada, vamos entender. Se o homem falou isso pra você, ele não vai mudar de opinião ao longo do caminho. Quando a sua cegueira é demais, ele, um minuto ou outro, vai falar alguma bobagem no seu ouvido que você quer ouvir. Mas o comportamento e a mentalidade não vai mudar por conta disso. Então vocês têm que acordar, vocês têm que se priorizar, vocês têm que olhar para dentro e ver o que é melhor para vocês. Quem que se permite estar num relacionamento desse tem que ter a visão que é um relacionamento de momento, ou seja, você vai estar hoje, você vai estar amanhã. A magia vai harmonizar quando puder harmonizar, porém, não vai mudar a realidade. Essa pessoa não vai ficar contigo. E o que acontece de pior é justamente que esses relacionamentos mais doentios, as pessoas alimentam na mente que vai ter um milagre ao longo do caminho e esse milagre não vai acontecer. O único milagre que vai acontecer, eu sou bem sincera, entendeu? Até demais, é que vai chegar uma hora e vai ter um esgotamento tão grande que não vai ter magia que dê jeito. Ou seja,
Eu costumo traduzir isso como um objeto. Vamos imaginar um objeto que é quebrado e é restaurado, é quebrado e é restaurado. Vai chegar uma hora que não vai ter mais conserto aquilo ali, entendeu? Por mais que você queira camuflar a situação, não vai ter mais conserto e você vai ter que encarar. E a vida cobra isso da gente, cobra de cada um de nós. Quando nós vamos empurrando uma situação, um problema com a barriga indefinidamente, nós acabamos pagando um preço mais caro do que se nós tivéssemos parado no meio do caminho, olhado para dentro e tentado solucionar aquilo. Então é muito importante ter essa visão de si mesmo. E o que serve de aliado, na maioria de nós, eu tenho certeza, gente, do que eu estou falando, nesse descobrimento, a intuição. Porque todos nós somos intuitivos em maior ou menor grau, mas somos. Muitas de vocês, eu tenho certeza que eu não estou falando besteira, sabem exatamente que estão dentro de um relacionamento doentio e que não tem menor futuro. Vocês sabem disso. Vocês sentem isso. Mas, ao mesmo tempo, vocês se cegam, se sabotam, fingem que está tudo bem a cada reconciliação, que é uma coisa assim forçada. Por que é forçada? Porque não é algo que traga dentro do relacionamento uma cumplicidade suficiente para que aquilo se estenda. O relacionamento está doente, você bota um remendinho ali, ele continua doente. Nada mudou, só mudou que teve um desentendimento, aquilo voltou, às vezes pela milésima vez, aquele relacionamento ioiô mesmo, aquilo vai, volta, vai, mas não se define. E não tem nada de errado nisso, gente. A única coisa que tem de errado é vocês não aceitarem. A aceitação é a melhor coisa da vida, porque ela faz com que você pule para uma etapa melhor de conscientização. Quando você não aceita um fato, você fica se debatendo dentro de um problema sem conseguir resolver esse problema. Então vamos respeitar mais a nossa intuição. Em qualquer sentido, nós devemos valorizar a intuição, nós devemos trabalhar a intuição. Para trabalhar a intuição também, eu estou fazendo esse áudio como um pré-áudio e eu irei colocar depois alguns exercícios para nós trabalharmos paralelamente a ansiedade e a intuição. Mas os que se reconhecerem num grau de ansiedade muito grande não vão poder fazer esse exercício em paralelo. Vão ter que trabalhar primeiro a ansiedade para depois despertar melhor essa intuição, porque quem está, vamos dizer assim, com um relógio quebrado, que vai dar muito mais trabalho para consertar, vai demorar mais tempo para assimilar, para trabalhar essa ansiedade, para depois poder trabalhar a intuição. Quem tiver num grau de ansiedade menos severo, digamos assim, pode ir trabalhando paralelamente. Por favor, vocês se reconheçam para não colocar o carro adiante dos bois, porque senão vocês não vão ter resultado, mesmo fazendo os dois. Porque vocês estão em desequilíbrio, precisam ter o mínimo de equilíbrio primeiro para trabalhar a intuição. Se não tiverem, não adianta. Então vai também de um mínimo de conscientização de vocês, porque quando eu colocar aqui os exercícios, eu vou colocar em aberto, vai poder seguir quem quiser. Os resultados serão obviamente diferentes, cada um vai estar numa situação. Então vamos lá. Eu gosto de dar os meus exemplos pessoais, porque são vivências. Quando eu tiro o exemplo de outras, eu gosto de tirar o exemplo também de muitas do blog. Para isso também eu posto os e-mails que eu recebo lá naquele marcador das bruxetes, porque eu acho interessante vocês verem as interações que são diversas, desde das pessoas que têm resultados, as que se percebem
que se modificaram em algo, enfim, são várias abordagens que tem lá que eu acho interessante, mas eu vou observando, para quem já acompanha o blog há muito tempo, eu vou observando a mudança gradativa de vocês e também observo quando a pessoa não tem mudança nenhuma, que está ali estagnada, que para em uma zona energética de inércia, que ela nem se vê assim, ela está dentro daquela zona de inércia e acha que está avançando para algum lugar quando não está. Ela parou, a vida dela parou e ela está esperando que só um milagre venha tirar ela dali, que não vai tirar. Sem a conscientização e sem o trabalho interno, o milagre não vai existir na sua vida. O milagre é você. Então, gente, a intuição, ela serve de alicerce na nossa vida quando nós conseguimos ter o mínimo de percepção para acatar essa intuição. O que seria acatar essa intuição? É difícil, viu? Por quê? Porque nós somos seres falhos e nós nos duvidamos muito. O que não é errado até você aprender a se reconhecer. No meu caso, eu digo que é especialmente difícil. Por quê? Porque quando eu comecei esse meu lado do jogo, digamos assim, a minha percepção era diferente. Eu tinha uma percepção assim das coisas que eu intuía, como se eu ouvisse claramente uma voz ou uma mente paralela à minha, e eu tinha essa percepção do paralelo. Era uma coisa assim que eu tinha total certeza do que não vinha de mim, digamos assim, do que vinha de fora. E com o tempo, eu achei que piorou, quando na verdade eu consegui analisar bem depois que melhorou, porque a intuição vem de forma mais natural, digamos assim. Ela já não vem como se fosse uma outra pessoa, e sim como se fosse um pensamento. Mas deixa eu ver se eu consigo me explicar. Um exemplo, eu estou jogando. Eu não tenho eu não tenho nada pré-concebido. Eu vou falando conforme vai me mostrando ali no jogo e tal. Só que tem uma hora que algo fala mais alto. Um exemplo, eu tenho alguns cristais aqui anotados para depressão, para várias coisas. Eu tenho uma listinha assim de uns 12 cristais que são para ser usados em conjunto para tratar vários sintomas. Ok. Então essa semana eu estava jogando para uma pessoa e eu procurei uma listinha de cristais para depressão não, ansiedade, inclusive. Posso até colocar esses cristais no blog para vocês providenciarem para trabalharem essa ansiedade depois, para quem quiser, para quem conseguir. E quando eu tô lendo aquilo, eu escuto assim na minha mente. Aquilo veio igual um relâmpago. A amazonita para colocar embaixo do travesseiro. Eu falei, para que serve a amazonita? Quando acontece isso, gente, imediatamente, eu não conheço a amazonita, porque é muito cristal, eu tenho Bíblia dos cristais, tem vários cristais, mas são muitos cristais. Então, assim, a última coisa que viria na minha mente seria a amazonita. Esse pensamento súbito, a amazonita para colocar debaixo do travesseiro, é uma intuição, uma inspiração que me foi sugerida. Mas eu sempre me testo, né? Para que é a amazonita? Corri lá no site para procurar e a indicação que estava lá era justamente para colocar debaixo do travesseiro e serve para, entre outras coisas, também trabalhar a ansiedade. Então, com certeza, essa pessoa em especial,
estava precisando daquela ativação específica, o que não acontece com todos, cada um vai ter uma necessidade, digamos assim. Tem os cristais coringas, porém esse me surpreendeu. Então, porém, digamos assim, mesmo antes de consultar para que serviria a amazonita, eu já falei para a pessoa, a amazonita também você vai colocar debaixo do travesseiro. Depois que eu falei que acessei o blog, que eu vou fazer um estudo paralelo ao jogo, que eu fui procurar, eu vi que estava com respaldo do que eu estava passando. Por quê? Porque eu também tenho a responsabilidade, independente da intuição. A intuição veio como se alguém chegasse perto de mim e falasse assim, fala para usar amazonita assim, assim. Tá, mas por quê? O porquê eu tenho que complementar com a minha pesquisa, com a minha busca. Senão fica um vazio, digamos assim. Eu sei, eu não tenho dúvida na orientação, tanto que eu passei antes de procurar, mas paralelo, quando eu fui procurar, eu vi que aquilo tinha total respaldo. E isso já aconteceu várias vezes, com ervas, com outras coisas. Mas eu me permiti chegar nesse grau, digamos assim, sem me duvidar. O que ajuda muito também, gente. Nem diria que seria sem me duvidar, porque eu sou assim de natureza. Eu tenho necessidade de saber, de argumentar, de ter provas. Digo que eu sou muito São Tomé. Então eu fui ver e coincidia. Esta intuição, digamos assim, ela está latente em muitos de nós. E não tem nada de extraordinário, de milagroso nisso, gente. É só se permitir. Em vários níveis eu faço isso e eu sempre tenho respostas muito positivas. Isso inclui confiar. Mas para você ter essa confiança de que tudo vai fluir bem na sua vida, você tem que ter essa firmeza, você tem que ter essa fé, que é justamente essa força que move, que tudo vai dar certo, mesmo quando você não está vendo esse tudo. Quando você não está vendo amanhã, mas você confia que no seu caminho vai sempre aparecer uma porta aberta, vai aparecer alguma coisa que vai te somar e não ao contrário. Porque quando você se coloca como vítima, como você se coloca quando coitado, quando você acha que nada vai dar certo para você, a probabilidade disto acontecer é muito maior. Então, como eu citei lá atrás, eu continuo dando os meus exemplos, porque são os mais expressivos, digamos assim, que eu tenho. Uma outra coisa que aconteceu recentemente, que para mim foi mais um presente do universo, porque são tantos, que eu continuo agradecendo. Agradeço, porque eu acho que agradecer não cai demais. Eu realmente tenho sempre muito que agradecer. Quando eu estava prestes a fazer essa viagem, essa última que eu fiz agora, eu achei que eu não estava com dinheiro suficiente para poder trocar para essa viagem. Mas eu não me desesperei. Eu falei, bem, eu não vou fazer nenhum empréstimo, eu não vou fazer dívida nenhuma, eu não vou fazer nada que fuja da minha realidade. Se eu tenho X, eu vou gastar X e acabou. Eu tenho que fazer o que eu puder dentro desse orçamento e pronto. Tem que ser feliz se eu tiver mais X ou menos X, eu tenho que ser feliz da mesma forma. Tudo bem, eu já tinha me decidido a isso. Só que eu tive várias oportunidades de trocar o dinheiro antes, conforme eu já tinha feito outras vezes, eu já tinha me planejado. Porém, da última vez eu troquei dinheiro no aeroporto e eu gostei da experiência. Falei, não, eu não vou fazer nada, eu vou trocar lá e o dinheiro que eu tiver no dia, seja 1.000, 2.000, um exemplo. Quanto tiver é o X que eu vou trocar. E eu já tinha juntado um dinheirinho lá na poupança com esse propósito. Quando eu chego lá, gente, olha a surpresa que eu tive. Eu nunca tinha visto isso até então, desconhecia isso. O banco que eu troquei o dinheiro estava fazendo a troca do dinheiro com a tarifa, que você tem uma tarifa que você paga pela transação.
Só que você poderia fazer essa transação no cartão de crédito parcelado sem nenhum acréscimo, ou seja, se eu trocasse o dinheiro à vista, eu trocasse o dinheiro parcelando, eu pagaria o mesmo tanto, independente da modalidade da transação que eu escolhesse. O que eu acabei fazendo? Peguei o dinheiro, parcelei no cartão de uma forma que não me doeu, digamos assim, que não ficou pesado para mim, que ficou dentro da minha realidade. E o dinheirinho que eu tinha juntado, que estava lá guardadinho, continuou lá guardadinho. E eu fiquei tão surpresa, porque eu falei, gente, como é que pode as coisas assim surgirem? Parece que brotam do nada. As soluções aparecem mesmo quando eu não espero. E a essa energia da gratidão que eu sinto assim, como se fosse uma bola de neve de coisas boas. Cada vez que você tem a gratidão, que você agradece ao universo, que agradece a tudo que move positivamente a sua vida, por cada coisinha boa que você tem na sua vida, você vai gerando mais essa energia. E as pessoas esquecem de ser gratas. A maioria é resmungona, é reclamona, reclama do que não tem, mesmo quando não faz absolutamente nada para ter. Ela quer que as coisas venham de mão beijada, de graça para ela. A pessoa quer ter um bom emprego, mas ela não quer estudar, ela não quer se preparar para ter aquele bom emprego. Ela só quer ter um bom ganho, esquecendo que o bom ganho é resultado do esforço que ela vai fazer para chegar até aquela recompensa, que aquilo não vai vir de mão beijada para ela. A pessoa quer ter um bom relacionamento sem se amar e sem olhar para o outro como ele é. Pega a primeira porcaria que vê na frente e quer transformar em alguma coisa que vale a pena. Ou seja, a mente dessa pessoa está totalmente descompensada. O resultado pode ser positivo? Com certeza não vai ser. E não vai ser, não é porque ninguém está te desejando mal, porque está fazendo macumba, por nada aqui de externo. É porque você, o seu reloginho interno, está totalmente desregulado. E você precisa se reconhecer e ser dono da sua vida, se assumir, se melhorar, não por mim, pela sua mãe, pelo seu patrão, pelo seu namorado, por quem quer que seja, mas por você. Você só vai ter os melhores resultados na sua vida quando você se permitir. Então, a ansiedade é um grande vilão da nossa vida, assim, ela nos impede de ter a calma da alma que vai nos impulsionar para essas melhorias gradativas em nossa vida. Cada mudança interna que você conseguir realizar vai se manifestar como resultado na sua vida de alguma forma, pode ter certeza disso, mas você tem necessidade de se olhar. Então, independente das nossas magias, nós temos que trabalhar a ansiedade. O próximo áudio que eu fizer vai ser com exercícios para a ansiedade e também para a intuição. Eu vou ver até se eu coloco junto ou se eu coloco em separado esses dois áudios. Mas eu vim chamar a atenção de vocês aqui mais uma vez para a necessidade de nós revermos a qualidade do nosso emocional, do nosso mental, para podermos ter melhores resultados em nossa vida, ok? Um beijão, até o próximo áudio. Espero que vocês escutem, absorvam e tenham um resultado positivo.